Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Mariana Amaral, ela que é secretária municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, é a nossa entrevistada do dia para a gente fazer um balanço dos trabalhos da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. Secretária, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia, Três Lagoas. Eu aqui fico mais uma vez agradecida por vocês poderem... De novo? Não, pode estar pegando. Mais uma vez por esse convite para a gente poder fazer essa prestação de contas para a população de Três Lagoas, né? Mariana, quase um ano já à frente da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. Qual é a sua avaliação, a sua análise dos trabalhos? Olha, Ana, eu vou dizer que foi um ano desafiador. Eu sempre fui do poder privado, né? Eu nunca fui do poder público. Então, tu conhecer toda a burocracia, tu entender como é que funciona o sistema, no sentido de trâmites legais, eu vou dizer assim que foi muito mais desafiador do que eu imaginava. E eu descobri que Três Lagoas é muito maior também do que eu imaginava. Mas assim, eu tô muito feliz. A gente conseguiu algumas entregas boas. A gente tem um planejamento para 2026 mais efetivo, como eu digo assim, mais pé no chão. Quando eu recebi o convite e eu fui para a secretaria, eu sonhei com muitas mudanças e eu descobri que não é assim de uma hora para outra. A gente precisa planejar. Eu nem sabia como é que funcionava todo esse sistema, né, de orçamento de um ano, orçamento de outro. Então, se tu não fez todo o planejamento para 2025, que foi o caso que veio do orçamento de 2024, então muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu não consegui fazer. Nossa equipe fez esse planejamento. Nós temos grandes projetos para 2026 e nos próximos anos, mas eu disse, esse ano foi um ano de aprendizado. Foi de tentar botar algumas coisas na casa em ordem, ou não que elas estavam em desordem, mas colocar de acordo com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente vê. Então, assim, ó, no balanço final foi muito bom mesmo. Eu descobri que a SEMEA, a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, tem uma equipe muito comprometida. E nada do que a gente conseguiu fazer seria possível se não fosse o pessoal da Secretaria, os diretores, os colaboradores. Então, termino 2025 muito feliz, muito mais feliz mesmo. O que você destacaria que você entende que foi positivo, que vocês já conquistaram nesse ano? Na verdade, esse ano foi bem desafiador em alguns pontos. Nós chegamos entramos em 2025 com algumas pendências de 2024 ainda em andamento. Nós tivemos aquele grande processo licitatório que foi o processo da coleta do lixo, foi um processo que tinha sido cancelado, que nós tivemos que remontar. Foi um processo que a gente estava com medo, porque a gente não queria entrar no emergencial, que a gente sabe que isso é prejudicial para a população. Então, nós estávamos correndo com as peças técnicas, correndo em responder ao Tribunal de Contas, correndo em responder ao Ministério Público, conseguindo as licenças junto ao IMASul. E foi bem, assim, para quem está lá na ponta, às vezes não entende, é só uma coleta. Não, não é uma coleta. Era desesperador pensar que a gente precisava manter a cidade limpa, não entrar num contrato emergencial, fazer uma licitação realmente clara, efetiva, como foi. Nós tivemos uma redução do valor de quase 30% nesse contrato novo. Então, foi assim, ó, foi umas vitórias que não chega, a impressão que dá, a pessoa não enxerga na ponta, mas isso vai sentir no bolso, sente no trabalho realizado pela cidade, entre outras coisas, como a criação do nosso Departamento do Bem-Estar Animal, que as pessoas clamavam por isso, as protetoras clamavam por isso. Nós estamos em fase final. Ontem a gente teve uma reunião e eu acho que agora vai dar tudo certo para fazer o termo de posse para o Cinturão Verde. Então, foi um ano inteiro de trabalho muito intenso para tentar entender as necessidades do pessoal do Cinturão Verde, entender as reivindicações, quebrar aquele mal-estar que eles tinham perante o órgão público, por N motivos deles, e a gente simplesmente só respeita, mas a gente poder sentar e ter uma conversa franca e conseguir, né, puxar eles para perto de nós, para mostrar que eles podem confiar que o que a gente fala, a gente vai fazer. Então, foi algum dos pontos da secretaria, assim, que eu disse, tu não olha no dia a dia, mas a gente que está nos bastidores sabe que demanda muito serviço, demanda muita conversa, muito estudo, porque a legislação é
o Brasil é muito burocrático, né? Enquanto a gente não simplificar um pouco, ainda os processos vão ser morosos. Em relação ao cinturão verde, quando você coloca da posse, né? Porque a gente sabe que algumas famílias deixaram os lotes, até por conta do contorno, o traçado que vai passar em alguns lotes, outras vão permanecer. Como que foi todo esse processo para regularizar aquela área do cinturão verde? Ela está hoje regularizada? Ela não está regularizada. Nós já entregamos 2 ou 3 termos para o pessoal do cinturão, para que a gente entre num acordo no que está escrito nesse termo de posse. Foi feito um levantamento e um estudo, nesse primeiro momento, de 52 famílias. Por quê? Porque para te poder regularizar, existe uma lei em vigor. Nessa lei tem um marco temporal, que é 2019. Então, quem entrou no cinturão depois de 2019, nesse primeiro momento, ele não tem esse direito. As pessoas que estão no cinturão, o cinturão verde é uma área de agricultura familiar, né? É para geração de renda das famílias. Então, foi feito todo um estudo técnico, foram feitas visitas ao cinturão verde, foram feito todo o levantamento, nesse primeiro momento, das 52 famílias, que são as famílias que estão antes do marco temporal de 2019, para que eles recebam o termo de posse que a gente quer entregar ainda esse ano, se Deus quiser, né? Esse ano. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos começar a fazer a análise dos lotes que estão fora do marco, mas que já tiraram a CAF, porque a Graer foi uma grande parceira, tecnicamente, fazendo o trabalho desse fiscalização conosco, fazendo o trabalho desse cadastro da CAF, do pessoal para agricultura familiar, porque as pessoas... que a gente explica assim, qual que é a importância do termo de posse se a lei está sendo estudada e vai ser alterada. É porque nesse primeiro momento, para eles poderem comercializar, para nós, da Secretaria do Meio Ambiente, do agronegócio, né? Poder dar essa assistência técnica, poder fazer a patrulha mecanizada, que é um serviço que a Secretaria presta para o pessoal da agricultura familiar, eles precisam ter o termo de posse. A gente não pode, enquanto poder público, fazer esse tipo de serviço em áreas irregulares. Então, por isso que a gente diz assim, ó, vamos fazer esse termo para que essas famílias já consigam poder usufruir de todo esse serviço, de assistência técnica, de todo esse serviço da patrulha mecanizada, poder ter os benefícios junto à Caixa Econômica, ao governo, a tantos órgãos que disponibilizam esse recurso para a agricultura familiar e para que eles possam, ainda em 2026, comercializar. Fazer parte do programa da venda para alimentação das escolas, né? Que a gente sabe que tem e que é um valor diferenciado de mercado. E durante esse ano de 2026, a gente continua fazendo, na verdade, a reformulação da lei para que atendam a todos. E o pessoal do contorno, é tanto assunto, né? E o pessoal do contorno, que foram indenizados, eles estão numa lista para quem quer voltar ao cinturão, nós estamos reestruturando determinadas áreas do cinturão verde. Então, para aqueles que querem voltar, eles vão ter uma preferência por eles já estarem lá, por eles serem pequenos produtores, para que nesse novo rearranjo, porque a gente vai fazer algumas subdivisões, umas divisões diferentes, porque tem lotes muito pequenos que foram divididos e esses lotes, eles não têm muita condição de produzir. Então, a gente vai fazer todo esse estudo de reestruturação de alguns lotes e trazer de preferência essas pessoas para o cinturão verde nessas novas áreas que vão surgir. Sem falar que também a gente está fazendo o nosso plano, porque o cinturão verde é uma APA, né? Uma área de proteção ambiental importantíssima. Nós estávamos conversando essa semana que existe um selo Mata Atlântica, eu acho esse nome, selo de biosfera, que são áreas de Mata Atlântica que lá tem remanescentes, onde tem produtos orgânicos, produtos certificados, e eles têm um valor de mercado agregado altíssimo. Grandes redes como Carrefour, essas, né, amiga, eles vendem esse produto até mesmo fora do país. Mel, entre outros, hortifruti, por estarem sendo produzidos de maneira sustentável em áreas preservadas. Ainda nessa área do agronegócio, né? Porque não é só a Secretaria do Meio Ambiente, é agronegócio também. A gente fala muito do Cinturão Verde. Mas dá para se expandir um pouco mais do trabalho nessa área do agronegócio? E o que vocês pretendem fazer ainda, que não foi feito nesse ano, mas para os próximos anos, nessa área do agro? O agronegócio é voltado
ou era voltado na secretaria mais para aquela assistência ao pequeno produtor. Ao assentamento 20 de março, Pontal do Faia, Palmeirinha, ele tinha mais essa visão. Várias reuniões, vários projetos. O que a gente tem, o que a gente entende? Que o agro, ele é muito forte, é ele que move esse país. Né? Quando a gente fala de civicultura, quando a gente fala de citricultura, quando a gente fala de outras culturas, a gente tem que entender que tudo é agro. E nós precisamos apoiar e incentivar, não somente os pequenos, mas os médios e os grandes também. Nós conseguimos, digamos, juntar um pouco mais com o sindicato rural. Nós realizamos a primeira semana da agricultura familiar no município de Três Lagoas. Foi fantástico, eu não sei se o pessoal lembra na época, a adesão, a equipe técnica, a estrutura montada. Nós já temos o planejamento para que essa semana cresça em 2026, que a gente traga mais novidades, mais tecnologias e mais incentivos pro pequeno produtor, que é muito importante. Nós fizemos o segundo torneio leiteiro lá no Arapuá, agora no final de novembro. E as pessoas disseram assim, o torneio leiteiro é mais uma diversão. Não, não é uma diversão. Também. E foi uma delícia, e foi ótimo estar no Arapuá, e foi ótimo toda a equipe que participou, e tu está junto à comunidade, e a comunidade está envolvida nisso. Mas o que a gente quer? A gente quer incentivar o pequeno produtor. O governo do estado está com o projeto do ProLeite novamente, que tem muitos incentivos, desde a doação de sêmen, matrizes, o caminhão próprio para leite. Mas para a gente receber todo esse recurso do governo do estado, a gente precisa que o produtor tenha o produto. E para ele ter o produto, o que a gente fez? Tiveram palestras técnicas, a gente foi trabalhando as pessoas, foi conversando, nós chegamos lá na quinta-feira e terminou num domingo com um churrasco. E assim, tu vê o produtor, o pequeno produtor lá, com a sua vaca, sabe? Assim, que é uma produção que a princípio é pequena, procurando mais, incentivando mais, querendo, tratando. Isso é muito importante. E esse foco a gente tem no agro. Assim como teve o grande evento, agora semana passada, da citricultura, que foram 2 dias. E no dia 11... o evento era da Semadesc, era do governo do estado. Mas o evento do dia 10 era da prefeitura de Três Lagoas. Claro que com o apoio da Semadesc e de toda a estrutura do estado. Mas assim, foi um evento criado aqui, organizado pela secretaria com o secretário Júnior e conosco, né, da Secretaria do Agro, que começou sendo um evento técnico aqui para Três Lagoas, para que a gente capacitasse os nossos fiscais. Em conversa, a gente teve a ideia de vamos chamar todo o consórcio, a Cidecol, que é aqui da Costa Leste, já que nós vamos disponibilizar profissionais extremamente capacitados para dar esse treinamento, vamos chamar os outros. No início, a gente falava em 50 pessoas. Foram mais de 250 pessoas no evento técnico do dia 10, foram mais de 30 municípios presentes em Três Lagoas, para fazer essa capacitação, para que a gente consiga trazer a citricultura para cá de uma forma consciente, cuidando, se preocupando com todos os tratos sanitários necessários, para que a gente possa receber e não sofra, que nem outros estados e até outros países já sofreram, né, com as doenças. Exatamente. Já falamos aí bastante do agronegócio, a gente volta a falar agora do meio ambiente, porque as nossas lagoas também, né? Elas estão aí sob a responsabilidade da sua secretaria. E hoje, qual é a sua análise das nossas lagoas? Qual é a situação das 3 lagoas da cidade? As lagoas precisam, sim, de uma reestruturação em alguns pontos. Por exemplo, nós fizemos já todo o orçamento, o levantamento, vai ter um processo de licitação para a troca do encanamento, para nossas bombas, que são muito antigas, que fazem a ligação de uma lagoa na outra, para que quando uma enche, a gente faça essa retirada. Então, nós precisamos, que a gente não enxerga, às vezes, essas melhorias, mas essas melhorias existem e elas precisam. A gente precisa fazer a reforma na nossa pista de caminhada da lagoa, mas a gente precisa também aumentar a conscientização das pessoas a respeito da utilização do entorno das lagoas. Três Lagoas cresce muito na horizontal, que nós estávamos conversando, né?
É cultural as pessoas crescerem a cidade na horizontal. Com isso, há impermeabilização do solo. Com essa impermeabilização, as chuvas que antigamente eram absorvidas em determinados locais, elas escorrem. E com muita velocidade com o tempo, vai juntando uma com a outra. E, a princípio, nós temos toda a reforma agora do nosso córrego Brasília, que é uma macrodrenagem que a licença já subiu para aprovação, para que a gente consiga realizar essa obra que vai ser gigantesca e que vai ajudar na nossa drenagem, nosso escoamento, e não vai ter esse impacto que a gente está tendo, que a gente vê no dia a dia com essas chuvas intensas, mas a gente precisa entender que as lagoas e as áreas de EPP ao entorno delas, elas fazem elas são o filtro dessa água das chuvas no nosso município de extrema importância. Se a gente não tomar cuidado com o entorno das nossas lagoas, preservar, plantar mais árvores, diminuir esse impacto da chuva quando ela cai no solo, a gente vai ter futuramente problemas. Então, a gente tem antigamente as lagoas tentaram fazer com que elas fossem unidades de conservação também, né? Não foi já porque elas já estão muito alteradas, elas não mantêm as características naturais delas, então não foi aprovado o projeto, mas a gente entende que a gente pode revitalizá-las, que a gente pode melhorar o entorno delas, que a gente pode fazer o plantio, como já foi feito durante esse ano, de árvores ao entorno dela, e a nossa ideia é preservar, manter a área permeável e manter uma qualidade, até porque toda a sensação climática, né, aquele bem-estar que dá numa área onde tem a vegetação presente, faz toda a diferença. E elas são belíssimas e são o nosso cartão postal. E até eu faço um alerta para a população, né? Eu peço para a população, não joguem lixo no chão, nas ruas. Se vocês passarem na Segunda Lagoa, que eu recebi de vídeo esse final de semana, vídeos até assim criticando o nosso trabalho, porque a Segunda Lagoa principalmente está suja. Ela está suja porque a água escorre e todo o lixo que a população joga nas ruas vai escorrer para a lagoa. Sim, nós temos os tanques, as cestas, como a gente diz, de fazer onde desemboca a água, para fazer essa retirada desse material. E ele é feito praticamente semanalmente nos últimos dias, nas épocas da chuva. E a quantidade de lixo é um absurdo. Vou mandar as fotos para a Ana mostrar para vocês e pedir para a população. Não adianta vocês quererem cobrar só da prefeitura um serviço de limpeza se tu não faz a tua parte também. Porque a gente contrata uma empresa para fazer a limpeza da cidade e a pessoa vai lá e joga. A gente tem que pagar novamente para fazer essa retirada. Então, quer dizer assim, quem paga essa conta é tu. E muitas vezes tu tá deixando de investir em outro lugar que poderia trazer um benefício direto, porque tu tá gastando dinheiro fazendo uma recoleta, tu tá gastando dinheiro em fazer uma limpeza que era desnecessária se a população tivesse um pouquinho mais de conscientização. Essa questão do lixo em Três Lagoas é um problema bastante complicado, né, secretária? A gente constantemente fala aqui o hábito que as pessoas têm, uma questão cultural, assim, que tem a lixeira ali, mas as pessoas jogam no chão, jogam nos terrenos baldios. A prefeitura acaba de fazer mutirões nos bairros, você anda na cidade, tem sofá nos canteiros centrais. Como mudar isso e como vocês pretendem trabalhar com essa questão, secretária? Nesse ano de 2025, os projetos de educação ambiental atingiram quase 4 mil pessoas diretamente. Diretamente, as pessoas que estavam envolvidas nas ações. Fora a repercussão que isso dá nas famílias e naquelas pessoas que assistem, que escutam ou que leem uma reportagem. A gente faz esse trabalho, como eu digo, de formiguinha. E a nossa esperança são as crianças. A nossa esperança é que essa nova geração tenha mais consciência. Esse ano foram feitos 2 mutirões de coleta de material eletrônico. Nós coletamos até, eu anoto, porque são muitas toneladas. Nós coletamos só agora no mês de setembro, que foi feita a segunda, quase 3 toneladas de material eletrônico. Pneu, retirada de pneu. Três Lagoas transportou, quer ver, ó? Meu Deus, me perdi aqui na minha anotação de tanta coisa que é. Foram 673 toneladas de pneu no ecoponto.
Então, quer dizer, a gente tenta organizar estruturas para que a gente possa fazer esse recebimento e esse descarte adequado, para que a gente possa fazer uma destinação adequada. Mas a gente precisa da ajuda da população. Lá no Orestinho, nos predinhos, a equipe... Eu brinco que a equipe do Paulão, que é uma equipe própria da secretaria, são os zeladores da cidade. Tudo que acontece, cai uma árvore, precisa de poda, tem lixo fora do lugar, essa equipe tem que cuidar das lagoas, tem que fazer limpeza, é a equipe das áreas verdes. Eu digo que são os zeladores de Três Lagoas que estão sempre correndo e fazendo. Eles fazem limpeza no entorno do Orestinho, naquele descarte irregular, a cada 15 dias. E eles vão de caminhão. É muito descarte irregular. É muito material, como tu disse. Tu vai ali perto da FUNLEC, que é perto da secretaria, tu enxerga televisão, tu enxerga sofá. No centro da cidade, sabe? As pessoas têm que entender assim, tu não tem condições de levar até algum ponto... Pega o telefone, liga para a secretaria, pede uma ajuda. Não fica descartando dessa maneira. Tu deixa a cidade feia, tu deixa a cidade com proliferação de animais. Tu dá serviço redobrado. Isso custa no teu bolso no dia a dia. As pessoas precisam ter um pouco de consciência. Nós temos os problemas na lixeira dos ranchos. Nós sempre, a gente já sabe. É um problema que está crônico. Nós estamos tentando resolver agora com esse contrato novo, com a colocação das caçambas, né, dos containers, para que o lixo fique ali dentro, não voe, para dizer que não foi algo que aconteceu, que o animal retirou de dentro do container, mas a gente precisa que a população coloque o saco dentro e não coloque do lado de fora. Não adianta jogar pela janela e deixar no chão. Ele vai voar, ele vai rasgar. Então, quer dizer assim, a gente tenta fazer a nossa parte, mas a gente precisa muito da conscientização das pessoas. Sim. E isso se chama educação. E principalmente agora no período da chuva, gente, que é um período crítico, os bueiros entopem, as pessoas jogam sacola, lixo, tudo quanto é tipo de lixo nos bueiros. É uma coisa assim absurda. Aí vem a chuva, aquele alagamento, e as pessoas reclamam, enfim. Então, tem que realmente ter a colaboração de todos. Eu sempre falo, o poder público faz a sua parte, mas o morador tem que fazer a sua parte também. Ainda voltando na questão das lagoas, algumas pessoas do período de seca colocam, as lagoas correm o risco de secar. Período de chuva, as lagoas vão transbordar. Como que está essa questão, secretária? Lá na secretaria o pessoal brinca, o pessoal tá muito mais tempo que eu, né? Então eles brincam. Quando chove, a gente reza. Quando tem seca, a gente reza. Porque quando tá seca, as lagoas não vão secar. Não, as nossas lagoas não vão secar, não tem essa previsão. Nosso lençol freático, nossa pluviosidade digamos assim, ela ainda está... A gente tá vendo todas as tragédias ontem, né? Até a estátua caiu lá no Rio Grande do Sul, aquelas ventanias. Mas aqui ainda a gente não tá vendo esse impacto. Nós temos uma constância na época da chuva e na época da seca. Na época da seca, a gente se apavora, porque esse ano foram mais de 1.000 árvores plantadas nas avenidas, nos canteiros centrais, na lagoa. E daí a gente precisa irrigar, o nosso sol é muito intenso, vai morrer, a grama morre, aí as capivaras precisam de alimento, então tem todo aquele cuidado. Na época da chuva, é exatamente o que tu falou, é muito volume de chuva em pouco tempo. Com essa diminuição da área permeável, tem esse escoamento. Com a quantidade de lixo colocada na rua de maneira irregular, a gente sabe que tem o entupimento dos bueiros. Então assim, a gente fica sempre numa montanha russa, né? Sobe, desce de emoções, controlando se tá cuidando se chove demais, as ventanias, caem as árvores. Vai a nossa equipe fazer a retirada, fazer o cuidado. Agora, nosso biólogo estava fazendo um levantamento das árvores antigas do município de Três Lagoas para que a gente faça essa retirada, para não ter esse perigo de cair galho velho ou alguma coisa assim. Então, nós já estamos fazendo esse monitoramento das árvores. Você que sabe de alguma árvore velha ou que tu enxergue que tem algum dano, esteja nas vias públicas, nas praças, pode indicar para a secretaria para que a gente faça essa análise, para a gente que faça essa retirada, para prevenir acidentes, que também é uma preocupação que nós temos muito. O que a gente pode esperar de 2026, secretária, na pasta do meio ambiente aí para a cidade? Nós temos vários sonhos, né? Nosso Parque do Pombo, esse ano, receberam mais de 175 pesquisadores.
E agora nós começamos a abrir para visitação. Porque antes todo mundo cobrava, né? É uma beleza que nós temos aquele Parque do Pombo. É referência, é conhecido até no Brasil, o nosso Parque do Pombo. É uma das maiores unidades onde tem uma vegetação e uma flora e fauna que está estabilizada, que está protegida, que tem essa diversidade para estudo que as pessoas ainda não conhecem. E agora a gente quer ampliar esses projetos. Nós temos um projeto na Cascalheira. Não é só o cercamento e a utilização da Cascalheira para atividades esportivas, para bicicleta, para piquenique, mas para educação ambiental, para nas áreas, nos pontos possíveis, que a gente faça um trabalho mais de revitalização. A gente sabe que aquelas lagoas elas foram escavadas, então tem áreas que elas vão continuar com aquelas lagoas que são belíssimas e que a gente tem que explorar essa parte do turismo, que a gente quer fazer essa exploração consciente e ecológica. Então nós temos todo um projeto nós temos o projeto de revitalização da primeira e da segunda lagoa no sentido ambiental e, claro, com algumas reformas, como a pista de caminhada e umas melhorias de áreas que já estão construídas. Nós não vamos fazer implantação de áreas novas. Nós temos o nosso projeto de fazer o nosso plano de arborização municipal. É urgência e emergência. Nós precisamos organizar a arborização de Três Lagoas e que para isso seja a longo prazo. A gente não pode pensar no hoje, não pode pensar em 2026. A gente tem que pensar daqui a 20 e 30 anos. Então nós precisamos desse estudo técnico. Nós temos o projeto para que a gente trabalhe as galhadas e os resíduos, tanto da construção civil quanto das áreas verdes. As áreas verdes para a geração através da compostagem de adubo, para distribuir nas nossas áreas próprias e para o pessoal da agricultura familiar. Então, eu vou tirar esse lixo e transformar ele num insumo para fazer essa distribuição. Então, para nós, isso assim é uma prioridade. Nós queríamos muito que fosse em 2025, mas ficou para 2026 devido à burocracia. E estamos correndo atrás de soluções para o RCC, que é esses resíduos da construção civil. Nós sabemos que tem equipamentos, nós precisamos entender se vão ser parcerias, se vai ser próprio, mas que essas empresas, algumas já nos procuraram para vir para Três Lagoas, para que a gente faça a reutilização desse material que impacta no meio ambiente e que é o nosso famoso buracão do Jupiá, que a gente precisa não criar espaços novos para esses depósitos, mas para dar uma destinação adequada para o nosso município. Maravilha, secretária. Eu quero agradecer a tua presença e deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Eu só quero agradecer mais uma vez, Ana, a oportunidade, sempre o Grupo RCN, né? Abre os microfones para que a gente possa explicar, conversar e até ser questionadas. Quero agradecer à população de Três Lagoas pela confiança que eles estão depositando, sabe? A gente, na secretaria, eu disse assim, eu não sei quantas reuniões e quantas mil pessoas eu conheci esse ano, mas as pessoas nos procuram, trazem as suas dores, as suas demandas. Esse ano foram quase 300 licenças ambientais da secretaria liberadas, mesmo com as férias, mesmo com os poucos fiscais que nós temos, só 6, com a nossa equipe técnica, ela está comprometida, nós queremos o quê? Queremos desenvolver Três Lagoas mais, mas de maneira mais sustentável. Nós temos planejamento de projetos para que a população adote a cidade como sua. Porque quem é o dono da cidade é a população. Mas ela tem que entender que, como ela é dona, ela tem que cuidar. Se a gente plantou uma árvore lá na praça, na avenida, e ela vê que está seca, ela pode molhar. É para o futuro dela. O nosso é passageiro, né? Eu estou aqui hoje, amanhã eu não estou, a gente nunca sabe. Mas, assim, o que a gente faz e quer trazer de benefício para a população é para ficar, para benefício de todos, dos nossos filhos, dos nossos netos. A gente quer que Três Lagoas, nesse auge do desenvolvimento, como ela está tendo, que Três Lagoas é referência, né? Brasil e no mundo, Mato Grosso do Sul, todo mundo sabe que é uma cidade pujante e que está cada vez mais, é a menina dos olhos do Mato Grosso do Sul. E a gente quer que esse desenvolvimento seja feito de forma sustentável, cuidadosa, que traga todos os benefícios de uma cidade desenvolvida, mais desenvolvida para os munícipes, mas que eles mantenham, ou melhor, que melhore a qualidade de vida
deles em Três Lagoas. Obrigada, viu, secretária? Tá aí, a gente conversou com a Mariana Amaral, secretária municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, hoje fazendo um balanço, né? E as projeções aí para o próximo ano.